E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Cursinho Ideia. Aqui é o professor Railson Souza da disciplina de Química 1 e hoje nós vamos continuar o assunto de reações orgânicas, conhecendo mais algumas reações que podem aparecer aí na sua prova de vestibular. Então, vamos lá. O nosso foco na aula passada foram as reações de adição. Se você não viu o vídeo, volta lá, que são bem importantes. Hoje, por sua vez, nós vamos explorar as reações de substituição. Então vamos lá. Neste tipo de reação ocorre a substituição de um átomo ou grupo de átomos numa molécula por outro átomo ou grupo. Ou seja, você tem um iodo e vai substituir por um hidrogênio. Você tem um hidrogênio e vai substituir por um cloro. Você tem um determinado grupo e substitui por outro grupo. Um determinado átomo e substitui por outro átomo. Nada mais do que isso. São reações simples de se realizar, assim, né, no papel. Então aqui a gente tem uma reação geral, ó. O que a gente tem? Aqui a gente tem uma molécula, que nós temos esse grupo aqui, X. Uma molécula, um grupo, um átomo qualquer. Eu faço essa molécula reagir com um determinado Y. O que é que vai acontecer? Esse Y, ele vai entrar aqui na molécula e vai substituir o X. Então, no lugar do X, eu coloco o Y. Enquanto o X, ele vai ser liberado da molécula. Então, vamos ver as nomenclaturas. Esse primeiro aqui, que é o nosso reagente principal, é o que nós vamos chamar de substrato. Ele vai ser a molécula que vai sofrer a substituição. O Y nós vamos chamar de nucleófilo. Quem é o nucleófilo? É essa espécie que vai entrar na molécula, substituindo. Aqui a gente tem o produto, que é a molécula já substituída, e o X é o que nós chamamos de grupo de saída, ou seja, é a molécula que sai para que o nucleófilo possa entrar. Então, essas são as 4 nomenclaturas principais nessas reações: substrato, nucleófilo, produto e grupo de saída. Então, alguns exemplos de reações de substituição. A gente tem a halogenação de alcanos, a nitração e a sulfonação, que são a que nós vamos ver aqui hoje. Então vamos lá. Primeiro tipo, a halogenação de alcanos. Então, gente, consiste na reação de alcanos com Br2, Cl2 ou I2, ou seja, halogênios, levando à formação de haletos de alquila. Então, ó, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. É importante destacar que essas reações de halogenação elas só ocorrem na presença de luz, que geralmente vai ser representado por esse símbolo aqui, ó, um deltazinho. Ele pode representar luz, calor. Então, ela só ocorre na presença de luz. Então, a gente tem aqui o nosso primeiro exemplo. A gente tem aqui, ó, um alcano, CH3, CH2, CH3. Aqui eu destaquei um hidrogênio. Por quê? Porque é esse hidrogênio que vai ser substituído por um dos bromos. Eu adicionei Br2, coloquei luz. O que é que vai acontecer? O Br2 ele vai vir aqui na molécula, vai fazer com que esse hidrogênio saia, um dos bromos do Br2, né? Ele vem na molécula, faz com que o hidrogênio saia e pega o lugar do hidrogênio. Então, enquanto o Br pegou o lugar do hidrogênio, o hidrogênio sai e se combina com outro Br. Então, ó, aqui a gente pode até escrever desse modo, ó. Br, no qual um dos Brs vai reagir, é esse que entra aqui na molécula, e o outro Br, ele se combina com o hidrogênio que sai, formando o HBr. Então, ó, o Br, ele se aproxima do carbono no qual o H está ligado, fazendo com que o H saia. Com isso, o H saindo, ele vai se ligar ao outro Br, formando o HBr, o ácido bromídico. Ainda nessa reação, tem uma questão que é bem interessante que gosta de aparecer nas provas, que é a questão da velocidade de reação. Os alcanos terciários, eles reagem mais rapidamente do que os secundários, que reagem mais rapidamente do que os primários. Então a gente tem uma ordenzinha de reatividade. Se eu tiver um alcano terciário, ele reage mais rápido do que um secundário e reage mais rápido do que um primário.
Como assim? Vamos ver um exemplo. Quem reage mais rapidamente ou é mais reativo com Br2 dessas três estruturas? Então vamos lá. Ó. Nessa primeira aqui a gente tem um carbono ligado a três carbonos. Então é um carbono terciário. Aqui a gente tem um carbono ligado a somente um carbono. Então é um carbono primário. E aqui a gente tem um carbono ligado a outros dois carbonos. Então é um carbono secundário. Então deixa eu só até... Ó, aqui vai ser terciário, aqui vai ser primário e aqui vai ser secundário. Então, ó, quem é que vai reagir mais rápido, gente? Quem vai reagir mais rápido é o sempre terciário. Então, ele vai reagir mais rápido. E o segundo mais rápido, o secundário. E o terceiro mais rápido, o mais lento, no caso, o primário. Ok? Certo? Então, essa é a reação de halogenação de alcanos. Outro tipo de reação é a reação de nitração, no qual os hidrocarbonetos eles reagem com ácido nítrico, HNO3. Então aqui ó, a gente tem um exemplo, no qual a gente pega um alcano, né, o mesmo que a gente, parecido com o que a gente viu na última reação, e pega o HNO3. A gente pode escrever o HNO3 dessa forma aqui, que facilita a visualização, HONO2. Então, o que acontece aqui? Ó? O HO, gente, ó, o NO2, ele vem para cá, faz com que o H saia e pega o lugar dele. Já esse H que saiu, ele vai se combinar com aqui, ó, com OH, formando o quê? Água. Então a gente tem esses dois processos acontecendo que levam a essa formação de um composto nitro composto, que tem esse grupo NO2, e da água, certo? Então isso daqui é uma função orgânica, chamada de nitrocomposto, que tem esse grupo NO2. Um outro exemplo 4, a gente pode ter a mesma reação acontecendo com benzeno. Então, ó, no caso benzeno, essa estrutura, né, que vocês sabem que tem 3 ligações duplas, intercaladas, conjugadas. Se eu pegar um hidrogênio do benzeno, ele pode também reagir com ácido nítrico, tendo essa substituição do H pelo grupo nitro e a formação da água. Então a gente tem essa reação geral aqui. Um terceiro tipo de reação de substituição são as reações de sulfonação. No caso, isso daqui está escrito bem errado, que é a reação com ácido sulfúrico, não é H2NO4, gente. É H2, peraí, deixa eu... É H2SO4, ácido sulfúrico. Então vamos lá, a gente tem a reação de hidrocarbonetos com ácido sulfúrico, H2SO4. E aqui eu trago um exemplo. Ó, a gente tem um hidrocarboneto, dessa vez um terciário, né, o carbono ligado a 3 carbonos, e ele vai reagir com H2SO4. Da mesma forma, eu posso escrever ele dessa forma, HOSO3H. E o que eu faço aqui? Mesma coisa que eu fiz anteriormente, ó. Eu faço o SO3H, ele vai entrar aqui na minha molécula, vai fazer com que o hidrogênio saia. O hidrogênio que sair, ele vai se combinar com o HO. Então a gente tem a formação do nosso produto com essa substituição do hidrogênio pelo SO3H e da combinação do H com HO, a gente tem a formação de água. Então isso daqui também é uma reação de substituição bem comum. Então essas foram as 3 reações de substituição que a gente tinha para apresentar hoje. A geral, hidrogenação de alcanos, nitração e sulfonação. Tem várias outras reações de substituição que não dá para a gente abordar num vídeo de 15 minutos. Entretanto, vocês, com essa base, sabendo disso, essa questão da velocidade e do que é a reação de substituição, vocês conseguem desenrolar a grande parte das questões que tratam desse assunto. Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção, galera. Sigam lá o Instagram do Cursinho Ideia, tem dicas de estudo, é muito massa. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, é muito importante.